No Arte Clube de hoje vamos conversar sobre o fenômeno Paulo Gustavo no cinema. Quase 40 milhões de pessoas lotaram as salas para rir das aventuras de Dona Hermínia em Minha Mãe é uma Peça 1, 2 e 3, do Aníbal em Os Homens São de Marte e Minha Vida em Marte e do Valdomiro nos filmes Vai Que Cola 1 e 2. Para o crítico de cinema Rodrigo Fonseca, colaborador do jornal O Estado de São Paulo, o sucesso de Paulo Gustavo no cinema vem de uma linhagem que remonta a Oscarito, Dercy Gonçalves e outros astros que conseguiram levar a espontaneidade brasileira para as telas. Desde 1934, quando as comédias carnavalescas ou chanchadas se estabeleceram como principal e mais rentável gênero tipicamente brasileiro e tipicamente popular do país, foi construída toda uma cultura que a gente chama de Star System, ou seja, um conjunto de atrizes e atores que, de uma certa maneira, traduzem o espírito do seu tempo. Inicialmente, esse Star System teve Dercy Gonçalves, Grande Otelo, Violeta Ferraz, Zé Trindade, Oscarito, Anquito como seus nomes. O Paulo Gustavo vou usar no presente, porque eu acho que assim, o legado dele está vivo entre a gente, seus filmes estão sendo exibidos, suas peças estão sendo revividas, seus programas estão sendo revividos. Então ele é um ator do gerúndio, um ator do agora, um ator da continuidade. Ele é uma sintonia histórica com essa tradição do Star System cômico brasileiro. Eu acho que a principal característica que fez com que ele levasse 40 milhões de pessoas é que ele traduz de uma maneira muito singular um espírito de brasilidade, do improviso, do aqui e agora, do famoso eu perco amigo, mas não perco a piada. O sincericídio era a característica dos personagens do Paulo Gustavo. Ele encarna aquela persona que vai falar o que está pensando, o que está sentindo, a despeito do que isso pode causar de efeito, enfim. Então isso é um humor muito característico, acho que, das vidas brasileiras. E outra, ele conseguia traduzir muito bem, e isso eu posso falar de carteirinha porque sou suburbano, assim, um certo espírito suburbano de ser. Um espírito anti-diet, do excesso, né? Eu sou de Bom Sucesso. Ele é um cara que está sempre associado ali à ideia de Niterói, de uma Niterói meio suburbana, meio periférica, assim. E eu acho que ele traduziu isso muito bem. Para o crítico de cinema e advogado, professor da Academia Internacional de Cinema e apresentador do canal Like e do podcast Reserva Imovision, o Felipe Pitanga, Paulo Gustavo levava experiências da vida dele para as telas, e essa autenticidade causa a identificação direta com o público. Em primeiro lugar, o sucesso de Paulo Gustavo é inequívoco e tem todo o mérito de conteúdo e de forma, né? Forma porque ele inovou em várias frentes, como desde o teatro, a televisão e cinema, sempre com uma autoralidade muito grande, o que quer dizer que ele era autor, geralmente, dos próprios textos, ou ele tinha uma ingerência muito grande dentro deles. Ao mesmo tempo, essa pessoalidade também perpassa a criação de personagens. Por quê? Essas vivências e experiências pessoais, como todos conhecem, as influências da mãe dele, da família, do entorno, de onde ele morava. Niterói é muito protagonista de suas histórias. Então, essas vivências, elas são, para a nossa linguagem, né, no cinema, a gente pode chamá-las de ensaísticas, porque ele tinha uma linguagem muito personalística, ele se colocava de maneira pessoal nas criações, tinha muito dele ali. Então, acho que qualquer pessoa poderia se identificar com o fato de que as experiências eram calcadas em algo genuíno, algo que tinha um pé no chão, que parecia com as nossas questões, com os nossos problemas, com os nossos desafios de vida. Não importasse a partir de qual olhar nós estivéssemos vendo. E, ao mesmo tempo, ele tem um olhar de empatia muito grande, porque como ele se desconstruía de uma maneira muito forte, ele não representa um arquétipo típico, né, hegemônico do que a gente pensaria da representação do humor. Ele é um arquétipo não binário, ele também tem uma representação muito forte, LGBTQIA+, e essas questões botam ele num lugar de escuta do que acontece na sociedade muito forte, porque ele tinha uma empatia em atravessar e ser atravessado
por essas questões. Então eu acho que ele até potencializava seus colegas de cena. Um perfeito exemplo é, de fato, a parceria com a Mônica Martelli, porque os dois se complementavam de uma maneira muito potente. Também com a Heloísa Perissé e a Ingrid Guimarães, ou nos seus próprios filmes, que ele trazia questões extremamente atuais, como o casamento gay, as questões familiares de superação, de perdas, que até hoje, nos momentos que estamos vivendo, se torna ainda mais potente com a superação que todos precisamos passar e que agora ele simboliza em muito esse marco que a gente infelizmente chegou de perdas, como alguém que é uma catarse, que sempre vai nos fazer sorrir quando a gente lembrar de nossos entes queridos e nossos amigos que se foram, porque ele vai estar ali junto para nos dar um abraço e nos acolher. Então esse sucesso do passado eu acho que vai ser ainda mais ressignificado no futuro. São obras que vão ficar para sempre, vão ser eternas. E são excelentes exemplos de como ele conseguiu uma conexão real com o público e continua conseguindo. Nosso papo continua daqui a pouco. Vamos saber como o sucesso dos filmes de Paulo Gustavo abriu espaço para a comédia brasileira no mercado tão dominado pelo cinema norte-americano. Arte Clube. Continuando o nosso papo sobre o legado de Paulo Gustavo para o cinema brasileiro, hoje vamos entender como o sucesso dos filmes dele, que levaram quase 40 milhões de espectadores às salas, abriu espaço também para a comédia brasileira, com um mercado tão dominado pelo cinema norte-americano. O crítico de cinema e advogado, professor da Academia Internacional de Cinema e apresentador do canal Like e do podcast da Reserva Imovision, o Filipe Pitanga, comenta o impulso que o fenômeno Paulo Gustavo deu a outros nomes da comédia no cinema brasileiro. O sucesso dos filmes de Paulo Gustavo incentivou bastante o mercado. Nós temos que entender que o mercado brasileiro ele não é só feito da Globo Filmes, ele não é só feito de filmes distribuídos por algumas das nossas majors, né, as nossas distribuidoras de grande porte. Ele também é feito de um mercado independente muito forte, que ele também fez parte, ele teve muitas parcerias com nomes independentes, autorais como ele. Então essas trocas foram muito enriquecedoras e ajudaram com que a visibilidade que ele tinha, dessa conexão tão forte com o público que ele criou, que tão poucos conseguem no mercado, né, de cinema, que ainda infelizmente é muito colonizado, é muito invadido por obras estrangeiras de línguas não portuguesas, principalmente o cinema norte-americano, que tem seu mérito também, não está se dizendo aqui que não tem, mas nós não temos reserva de tela, né? Nós não temos uma cota nos cinemas de filmes brasileiros, então eles exibem o que eles quiserem. Então a gente tem um grande sucesso, alguém que abria janelas de projeção, era muito importante, é muito importante, como Paulo Gustavo, Ingrid Guimarães, e essas pessoas, a própria Mônica Martelli, parceira do Paulo, eu acho que ele criou um precedente, principalmente pelo fato de ter ficado à frente do seu tempo. Ele criou precedente para que Alder Gomes também pudesse ter um lugar nesse mercado, que é o humor do Ceará, é o humor regional, de um outro tipo de folclore que também agrega e enriquece ao que o do Paulo acrescentava, e que, como os Parsas, né, do Alder Gomes e o Cine Hollywood, que está na TV hoje em dia, essas trocas e intercâmbios que ajudam o cinema a abrir janelas de mercado, tirar um quadro hegemônico do cinema norte-americano, dialogar com o cinema independente, é algo de fato que o Paulo Gustavo deixou uma marca e que não vai poder ser retirada, porque ninguém vai retroceder, a gente vai sempre ter essa representação dele ter alcançado as maiores bilheterias do cinema brasileiro, tanto Minha Mãe é uma Peça 1, quanto 3 voltou a recuperar esse pódio, e não sem mérito, com muito mérito, e deixando uma marca na nossa representatividade cinematográfica. Por que é que tem que ser assim? O crítico de cinema Rodrigo Fonseca, colaborador do jornal Estado de São Paulo, acredita que o cinema de Paulo Gustavo consolidou uma terceira fase da comédia popular no Brasil, com filmes que abordavam transformações sociais e diversidade. O sucesso dos filmes do Paulo Gustavo incentivou a manutenção e a renovação de um formato de comédia que a gente chama de neochanchada. É uma evolução histórica do filão que começou nos anos 30 e que dura ao longo dos anos 40, 50 até 62 e depois se reinventa como comédia erótica, se reinventa mais uma vez na virada dos anos 2000 com Se Eu Fosse Você e está aí até hoje encarnando uma espécie de... como se fosse uma espécie de crônica de costumes de personagens
emergentes, ou seja, personagens que nasceram pobres, tiveram alguma forma de ascendência social pelo consumo e agora, no momento de consumo logo existo, consumo logo sou, consumo digo o que penso, eles vão exercitar uma aventura afetiva, uma aventura política, uma aventura amorosa. Então, esses são os personagens, uma linhagem de personagens históricos que o Paulo Gustavo, como ninguém, imortalizou. Eu acho que assim, o Paulo Gustavo conseguia fazer o esporro se tornar humor, se tornar riso. Então isso eu acho que é um dos elementos principais do legado dele para a história da comédia no Brasil e em toda a América Latina. Eu acho que ele eu falei vários personagens brasileiros, né? Personas do Star System brasileiro com a qual ele dialoga, mas ele dialoga com Cantinflas, ele dialoga com grandes personagens até do humor latino, né? Do qual ele vem de uma maneira muito singular. E eu acho que ele está totalmente antenado com uma transformação social da aceitação das diferenças e mais do que aceitação, da celebração das diferenças. Que o Paulo Gustavo viva para sempre, que seus filmes estejam sempre entre nós. Paulo Gustavo já planejava o 4º filme da franquia Minha Mãe é uma Peça, assim como uma série baseada no filme e na peça. O universo tão rico de personagens, o humor ácido e leve ao mesmo tempo, sem deixar de tocar em temas importantes, vão ficar para sempre na nossa memória. E a gente encerra o Arte Clube com uma homenagem ao Paulo Gustavo, porque esse domingo vai ser o primeiro Dia das Mães sem a Dona Hermínia. A gente que é mãe, o que a gente pode fazer para ficar zen sem se dopar? Então, você procura um lugar sossegado na sua casa. A gente que é mãe não tem lugar sossegado dentro de casa. Só aí você já não, né? Mas a gente nunca vai esquecer dos personagens do Paulo Gustavo. E nunca mais a distância entre o Campo de São Bento e o Central Park vai ser a mesma. Só a vida em tal caos, né? Que isso, gente? Eu sou sua minha irmã pra caminhar agredida? Tá só perguntando, Hermínia. Sua que deve estar péssima pra estar perguntando um negócio desse. Nada péssima, minha vida. Péssima deve estar de Lucelena, que das 3 irmãs, ela sempre foi a pior. Lucelena tá péssima em Nova York, você tá péssima em Niterói. Quem é que tá mais péssima, Isa? Você, aceita. Dificilmente um brasileiro vai andar por Nova York sem querer esbarrar em alguém só pra pedir sorry. Vamos esbarrar em alguém e pedir sorry? Vamos! I'm sorry! E quantas mães conseguiram se conectar com seus filhos gays depois de sair de uma sessão de cinema? Que história é essa de hétero, Juliana? Isso é coisa do seu pai. Papai tem nada a ver com isso, mãe. Desde quando você é hétero, meu filho? Eu não sou hétero. Viu, Marcelina? Ele não é hétero, você é intrigueira, minha filha. Eu sou bi. Chega! Sai da minha cozinha! Que isso, mãe? Muito doido esse papo! Quantas pessoas viram que uma família formada por 2 homens e 2 filhos é uma família como outra qualquer? A experiência mais incrível que eu tive na minha vida foi ter filho. Foram meus filhos. A experiência mais linda que eu vivi e ainda estou vivendo. Obrigado, Paulo Gustavo, pela genialidade de unir simplicidade e inteligência na forma de fazer humor. A outra coisa que eu tenho horror também, o que é? Aquele Paulo Gustavo, 220 volts, eu tenho horror daquele garoto. Outro ridículo, fala pra cima, pra baixo, o programa é só ele, nunca com um ego daquele, o programa é só ele, você vê todas as cenas é ele. Quando tem que fazer mulher, ele vem de chamar a mulher, não, ele se enviada e bota a peruca, um troço e faz uma série. É incapaz de chamar a mulher, dar emprego pra mulher, ele não dá. Ele faz todas as mulheres, então uma coisa, um fogo de fazer uma viadagem, um troço que eu não sei. Por tudo isso, muito obrigado, Paulo Gustavo. Essa é a nossa homenagem do Arte Clube.